vou começar o módulo sobre falácias, segundo módulo de argumentação. Primeiro, vou precisar de ajuda de todos vocês. Eu preciso que todo mundo fique de pé. Todo mundo fique de pé. Pedro também, para vir participar. Eu estou sendo cortado, então o Maurício vai arrumar, por favor. Ok. Pessoal, todo mundo vai repetir bem alto as palavras que eu vou dizer agora. Coloque a mão no peito, no coração e digam: eu juro solenemente, que não vou utilizar nenhum dos conteúdos apresentados aqui em prol das forças do mal, ou para prejudicar os meus coleguinhas do GDO. Eu fico mais tranquilo agora. Então posso começar o módulo sem preocupações. Tem um ponto de informação? Vai? Se a gente não pode prejudicar os coleguinhas do GDO, a gente pode prejudicar os coleguinhas das outras sociedades. Das outras sociedades vai dar pé. Então, pode passar o primeiro slide. Primeiro, vamos fazer um disclaimer sobre as questões das falhas estruturais, ou seja, as falácias formais. Não é o conteúdo do módulo a questão de falácias formais, porque elas já foram trabalhadas no módulo de lógica do TEL. Mas eu só vou dar uma revisão, caso alguém não tenha entendido alguma coisa ou não tenha visto no módulo. Basicamente, as falácias formais são aquelas que trabalham com a estrutura lógica da argumentação. Ou seja, se A, então B, B, então A, pode ser uma falácia ou não ser. É isso que você vai fazer análise. Então, em resumo, tudo que o Theo ensinou naquele módulo, se não seguir as orientações que ele passou, é uma falácia formal. Então ali eu coloquei dois exemplos, seria a negação da antecedente e afirmação do consequente, que foi o próprio exemplo que ele falou. Então, por exemplo, se o Haddad for eleito, o Brasil entrará numa crise. O Haddad não foi eleito, logo o Brasil não entrará em crise. Uma coisa não quer dizer a outra, podem ter outros fatores. Ou, na outra, que seria a afirmação do consequente, se a maioria dos brasileiros for fascista, o Bolsonaro vai vencer as eleições. Como o Bolsonaro venceu, podemos afirmar que a maioria dos brasileiros é fascista. Não, podem ter diversos outros fatores. Por exemplo, o antipetismo, que foi das eleições. Não é porque o Bolsonaro venceu que a maioria das pessoas seriam fascistas partindo dessa premissa. Então, isso seriam as falácias estruturais, ou falácias formais, no caso, que não serão o conteúdo do módulo de hoje. O módulo de hoje é para trabalhar com aquelas que, ainda que sigam uma estrutura lógica correta, não necessariamente elas são uma lógica procedente, um argumento correto. Então, vamos para o próximo falar um pouco sobre os apelos. Existem milhares de apelos, não são só esses. Inclusive, eu não consegui falar nem de 20% das falácias que existem no mundo nesse módulo, porque elas são muitas. Todo dia, algum filósofo ou lógico inventa mais uma falácia e daí tu vai, sei lá, na listinha de falácias da Wikipédia e vai ter uma nova ali. Então, é só uma parte do conteúdo para que vocês entendam o básico do que seria uma falácia informal. Então, nós temos aqui a questão do argumento ad hominem, que a ideia é atacar uma pessoa sem atacar o argumento. Então, sempre que a gente evita a lógica da pessoa, a gente chega para ela e diz: teu argumento está errado porque tu é do Partido Novo. Isso não é uma afirmação lógica, porque sempre que tu quer refutar um argumento, tu refuta o argumento da pessoa. Toda aquela questão lógica que tu já trabalhou em outro módulo, tu ataca essa estrutura, ou ataca as próprias estruturas informais de falácia. Então tu ataca o argumento, tu nunca deve atacar a pessoa que fala o argumento, porque senão, no máximo, tu fez uma crítica para a pessoa, mas tu não conseguiu refutar a ideia. Por mais que tu tenha mostrado que a pessoa lá é uma escrota, o argumento dela continua procedendo, por mais horrível que seja a pessoa. Então, argumento ad hominem é um apelo ao ataque pessoal de quem proferiu o argumento anterior. Quando nós falamos do argumento ad baculum, é o apelo à força, porque baculum, em latim, seria báculo ou porrete. Então, seria essa ideia que tu tem um porrete, tu vai usar ele para fazer valer a tua ideia. Então, quando a gente tem muito isso em discursos religiosos, quando tu diz, você deve fazer isso, senão você vai ao inferno. O argumento ad baculum não deixa de ser um apelo à consequência. Tu vai dizer que a tua ideia está errada por causa da consequência. E essa consequência é uma relação de submissão, uma relação de hierarquia. Tu tem uma força que tu vai usar para convencer a pessoa. Então, sei lá, você não deve colar na prova. Por que não deve colar na prova? Porque senão eu vou te reprovar. Pode ser um argumento, inclusive, bom para que tu não cole na prova, mas não tem a lógica que tu precisa para mostrar por que é errado colar na prova.
Eu poderia te dar um argumento dizendo como que colar vai prejudicar o teu aprendizado, mas não dizer que eu vou te reprovar se tu colar na prova, porque isso é um apelo da força que tu tem para fazer valer um argumento sobre a pessoa. O argumento de misericórdia, ele pode ter duas linhas. A mais comum é quando tu usa a misericórdia própria para fazer valer teu argumento. Então, por que vocês devem prestar atenção no meu módulo? Porque eu passei até as 3 da manhã fazendo esse módulo, eu sofri pra caramba para botar essas palavras no módulo, então vocês têm que valorizar o meu trabalho, gente, por favor, eu trabalhei demais e espero que vocês gostem. Eu estou colocando a misericórdia para valorizar o meu argumento. Isso é uma das linhas. Outra linha, eu quero falar uma injustiça que aconteceu com um membro da Casa Nápoles, uma injustiça proferida por um membro da Bolonha contra um membro da Casa Nápoles. O que aconteceu? Um membro da Bolonha chegou, ele fez uma falácia, obviamente, botou uma foto do pessoal na Síria sendo atacado, alguma coisa. Ele botou aquela foto para dizer, olha, pensem nas crianças e tudo. Aí chegou um membro falacioso da Casa Nápoles, chegou e começou a rasgar o papel. E ele disse, isso aqui é um argumento de apelo à emoção, e jogou o papel fora, fez um auê aqui na frente. E o pessoal começou a acusar este membro da Nápoles injustamente de cometer um apelo à emoção. Um absurdo, né? Um absurdo. Só que isso não era um apelo à emoção. Por quê? Apesar de a oratória ser uma questão emotiva, o argumento em si não foi um apelo à emoção. Porque ele não tentou valorizar para a misericórdia das pessoas ou para a emoção que elas sentiam naquele momento, e também não colocou o próprio sentimento para valorizar o argumento dele. Então, nessa situação, por mais que a pessoa diga que foi uma apelo à emoção, não foi uma apelo à emoção, é uma injustiça que está sendo feita contra o membro da Nápoles. O próximo seria um apelo à vaidade. Esse apelo à vaidade, ele tem muita força quando tu quer fazer a pessoa concordar contigo. Porque eu chego assim, Maria, tu é uma pessoa inteligente, tu entende a full de economia, né? Então tu pode concordar comigo que implementar o governo socialista vai trazer diversos problemas para os principais stakeholders do debate. Qual é a estrutura desse argumento? Eu jogo para o meu adversário uma característica que ele deseja. No caso, ser uma pessoa inteligente, entender de economia. Se ela refutar o meu argumento, ou seja, se ela discordar de mim, ela vai estar tacitamente discordando do elogio. Então, não, eu não sou inteligente, eu discordo do que tu falou. Só que qual é a questão? Nesse argumento, inclusive eu me esqueci de falar dos outros, como vencer eles, mas nesse argumento, a forma de tu vencer um apelo à vaidade é simplesmente ignorar o apelo à vaidade. Por quê? As pessoas, elas estão cagando pro elogio que foi feito para ti. Vai dar 2 minutos, a pessoa não vai lembrar que foi feito o elogio. Então, isso é feito muito mais na cabeça do orador, que vai ficar desestabilizado com qual seria a opinião da plateia. Então a pessoa vai pensar, ok, eu não posso dizer que eu não sou inteligente, então eu vou concordar, eu vou dizer que eu entendo, para não pegar feio com a plateia. A plateia não está se importando. Se alguém chegar e fizer um apelo à vaidade a vocês, simplesmente ignorem o apelo da vaidade e refutem o argumento. A refutação vai ter muito mais força do que o elogio. Sobre os primeiros 3, o ad hominem, tanto o ad hominem quanto o ad bacrum, o ad misericórdia, é simplesmente voltar para a ideia do argumento. Vocês têm que dizer, não viemos discutir se tu está sofrendo ou se não está sofrendo, se tu tem força, se não tem força, se eu sou uma pessoa legal, se eu sou uma pessoa horrível. O que nós viemos discutir aqui é o argumento. Então, na maioria dos apelos, mas principalmente nesses 3, a melhor forma de sair deles é voltar para o debate. Chamar a atenção para dizer, viemos debater o argumento, não a pessoa, não a força, não a emoção. Sobre o argumento ad populum, ele é um apelo à quantidade de pessoas. Então, sempre que chegar num debate, ou em qualquer situação, em que as pessoas têm que valorizar o argumento delas, por conta da quantidade de pessoas que acreditam nisso, vão estar incorrendo nesse tipo de falácia. Como que vocês podem identificar isso? Sempre que for usado alguma estatística para valorizar algo onde as pessoas não têm nada a ver com aquilo. Então, uma grande falácia aconteceu no período de 2016, em que uns acreditam que é impeachment, outros acreditam que é golpe, não é o que a gente veio falar agora, mas houve uma falácia daqueles que defendiam a Dilma, que seria, não devemos fazer impeachment porque ela é uma presidenta legitimamente eleita pela voz do povo, a maioria elegeu ela pelas urnas. Por mais que essas pessoas poderiam estar certas em ser um golpe, ou estar erradas em ser um impeachment, o que importa é que a justificativa para elas foi essa questão da quantidade de pessoas que votou. Enquanto o argumento sobre crime de responsabilidade
poderia ser um argumento não falacioso, quando se apela para a quantidade de pessoas que votou, isso não entra em questão. Normalmente, quando as pessoas entram em duas características, ou elas são irrelevantes para aquilo, então, nesse exemplo ainda, como é uma questão político-jurídica, não é uma questão democrático-eleitoral, as pessoas eram irrelevantes para esse debate, pelo menos para justificar o impeachment, ou as pessoas não têm a capacidade científica suficiente para aquilo. Então, se um cientista PhD faz toda uma pesquisa e me mostra por que se eu continuar andando de carro vai causar destruição do mundo em 5 anos e a maioria das pessoas votar por não proibir os carros, aquelas pessoas não têm o conhecimento necessário para entender que em 5 anos vai destruir o mundo. Então, nesse caso, as pessoas não seriam relevantes no sentido científico do debate. Elas não teriam a capacidade para votar naquilo que elas estão falando. Logo, é como se fosse fazer uma opinião baseada em achismos. Acaba que o argumento, mesmo minoritário, ele teria mais peso. Então, o apelo à população ocorre nesse sentido. Vocês conseguem evitar ele justamente pelo que eu falei com vocês agora. Mostrar que ou as pessoas elas são irrelevantes para aquele debate, ou que elas não têm a capacidade científica suficiente para argumentar sobre aquele tema. Vai, Benito. Só a questão do cientista pode acabar caindo em um apelo à autoridade. Boa. Pode acabar caindo em um apelo à autoridade nessa coisa do cientista, mas até vou aproveitar e falar sobre apelo à autoridade agora, que não estava no módulo. Basicamente, é quando tu anuncia um argumento com base em que alguém falou nisso. Então, o meu argumento está certo porque o Einstein disse isso. Não é porque o Einstein disse que o meu argumento necessariamente está certo. Inclusive, se eu pegar tipo Darwin, muitas coisas que ele fala no livro da Origem das Espécies, elas estão erradas, já foram refutadas na ciência agora. Então, não é porque ele falou que uma coisa está certa. Mas o pior ainda no apelo à autoridade é quando tu apela uma autoridade que não tem nada a ver com aquilo. Então, eu quero falar que a física quântica é verdade e eu começo a citar Aristóteles. Não é porque Aristóteles falou que a física quântica vai estar certa. Então pode ocorrer nas duas coisas. O melhor jeito para evitar essa falácia é pedir uma explicação de como o cientista chegou àquela conclusão. Porque normalmente a pessoa que cita uma pessoa fora de contexto ou que usa erroneamente o cientista, ela não sabe nem o que ele escreveu em primeiro lugar. Então é normalmente pedir para que ele explique a teoria, que a pessoa já vai se perder na argumentação. O último seria o argumento antiquitatem ou novitatem. Os dois seriam duas linhas semelhantes. A primeira, que é o apelo à antiguidade, é tu valorizar uma coisa simplesmente por ser nova. E a outra, que eu chamo de o estilo Rached, ou o estilo Beninca, é quando tu valoriza uma coisa como boa apenas por ser novo. Então, esse argumento ocorre como? Simplesmente quando tu não justifica o porquê aquilo é melhor que o novo, ou porquê aquilo é melhor que o antigo. Então, se eu disser que os Beatles são melhor que a Anitta, porque os Beatles são um clássico dos anos 60. Não é porque eles são um clássico daquela época que eles são melhores. Eu vou ter que estabelecer um critério para dizer porque um é melhor que o outro. Então, se eu vou usar o critério de dificuldade das músicas, pode ser que eles superem ali. Agora, se eu vou usar o critério de sucesso entre os jovens, talvez a Anitta tenha mais força nesse sentido. Então, o apelo à antiguidade ou à novidade é sempre quando o novo ou o velho são tidos como melhores como um princípio. No silogismo se uma coisa é antiga, então ela é melhor. Tal coisa é antiga, portanto, tal coisa é melhor que a outra. Essa seria a básica dessa falácia. Então, vocês precisam justificar porque o fato de ser antigo torna ela melhor do que uma coisa nova. Próximo. Essas são falácias que a gente vai trabalhar no dia a dia, ou seja, coisas que vocês vão ver no contato informal com as pessoas. Talvez elas surjam nos debates, mas depois vai ter um slide especificamente sobre debates, mas essas são coisas que vocês vão ver nas conversas informais. Então, tu copy, ela é basicamente uma mistura do ad hominem com um apelo à hipocrisia. Então, a pessoa vai dar um argumento. Digamos, alguém do PT chega e diz: a reforma da Previdência é um absurdo, é uma coisa errada. Aí chega alguém do PMDB e diz: mas o Lula defendeu a reforma da Previdência. Basicamente, ele está dizendo que você não pode ser contra a reforma da Previdência porque o seu partido defendeu essa reforma. Ou alguém do seu partido defendeu a reforma. E essa falácia ela não procede de forma lógica por quê? Não é porque alguém está fazendo aquilo que é uma coisa errada. Por exemplo, uma pessoa fumante. Ela pode chegar para uma pessoa que está começando a fumar e dizer que isso é uma coisa errada. Mesmo sendo uma pessoa que fuma, ela pode saber que causa danos à saúde e a lógica do argumento dela vai proceder. A questão é,
o quanto a crítica que a gente faz para a pessoa é eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse é o resumo do argumento. Vocês conseguem fugir do Tucoque de uma forma bem semelhante com as primeiras. Dizer que não importa o que eu faço, o que importa é a lógica do meu argumento. Então eu posso saber que é errado tomar 15 copos de cerveja toda sexta-feira, mas eu vou lá e tomo os 15 copos de cerveja. Por quê? Eu posso achar que é uma coisa boa, eu gosto, mas eu sei que faz mal e você deveria me ouvir que é uma coisa que faz mal para a saúde. Então o Tucoque acontece quando uma pessoa diz que o teu argumento não procede porque tu também faz isso. Inclusive Tucoque em latim significa tu também. A falácia de composição, que funciona de uma forma muito semelhante da falácia da divisão, é basicamente comparar que o todo tem a característica das partes ou as partes têm a característica do todo. O que isso pode ser dado como exemplo? Pense numa molécula de água. Água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Separadamente, os dois são extremamente combustíveis. Só que quando eles se juntam para fazer uma molécula de água, a gente usa ela com frequência para apagar incêndios. Então, isso é uma grande explicação de como que os elementos separados eles têm características diferentes no conjunto. Isso pode ser dado nos mais diversos exemplos. Vamos pensar, vou fazer dupla com o Rached agora no torneio. Eu posso dizer que individualmente o Fischer e o Rached são bons debatedores. Logo, podemos concluir que num debate eles vão ser uma boa dupla. À primeira vista, isso é uma lógica que procede. Mas digamos que eu tenho uma desavença com o Rached, ou que a gente tem um método diferente de debates. A gente vai chegar no torneio, a gente não vai ter a sinergia suficiente para conseguir ir bem nesse debate. Então, não necessariamente 2 debatedores considerados bons na premissa vão ser uma dupla boa, porque não necessariamente eles mantêm as mesmas características individuais. A evidência suprimida, que é muito conhecida como cherry picking, é quando tu só escolhe as frutas maduras. Vamos lá, a analogia é a seguinte: tu tem um arbusto cheio de cerejas, ou de qualquer frutinha que tu queira pegar nesse arbusto. Tu vai lá e, obviamente, tu não vai pegar as frutinhas que estão estragadas, ou as que ainda estão verdes. Vocês vão pegar a mais vermelha, a mais bonita que tiver ali. E é essa que vocês vão levar para o argumento. Então, eu sei que meu argumento tem um monte de fundamentos errados, mas esse fundamento aqui suporta a minha ideia. Então é esse que eu vou trazer para o debate. E essa é uma falácia muito forte para ser usada porque ninguém sabe tudo. A melhor forma, o problema dessa falácia é que a melhor forma de evitar ela é estudando a fundo o que vocês vão debater. Porque se chegar alguém que estiver omitindo informações ou só pegando as informações certas para fundamentar o argumento deles, vocês vão ter a capacidade de refutar, porque vocês têm as outras cerejinhas que eles vão utilizar no debate. Então, nessa analogia, quanto mais vocês souberem daquilo que vocês vão debater, e por isso a pesquisa é muito importante, inclusive no mundo dos debates, mas quanto mais vocês pesquisarem o assunto, menos chance vocês vão ter de cair no cherry picking. O envenenamento, ele é muito comum no discurso político. Como é que ele funciona? Eu tento fazer um super ad hominem adiantado para a pessoa. Essa falácia é conhecida também como envenenamento do poço, que eu vou pegar no meu discurso e vou dizer: vocês não devem acreditar em nenhuma palavra do outro candidato, porque o outro candidato, Guilherme Boulos, ele é do MTST, ele invade propriedade privada, ele vai lá e ataca todo mundo. Então, isso é uma falácia por quê? Eu já estou denegrindo a imagem do meu adversário, para quando ele começar a falar, independentemente do conteúdo, as pessoas já vão ter uma visão negativa sobre ele. Então, por que alguém iria acreditar numa pessoa que invade propriedade privada, destrói a vida de pessoas, que seria toda a coisa que iria malhar para uma pessoa? A forma de vocês evitarem esse tipo de argumento, além de não se atrasando para os módulos do Fischer, a melhor forma de evitar esse tipo de falácia é acusando o outro de estar fazendo isso, infelizmente. Tu vai dizer: olha, vocês estão está tentando denegrir a imagem, está dizendo coisas que são de verdade, utilizando palavras que servem como gatilho para as pessoas não gostarem da apresentação. Seria a melhor forma. Mas, infelizmente, essa falácia tem uma força muito potente sobre o público. Se a pessoa que fez essa falácia consegue, na primeira impressão, acabar com a imagem do debatedor, dificilmente ele vai conseguir voltar para a imagem dele. Dificilmente. Então, no pior dos casos, também segue o debate, ignora o que foi dito e continua. Mas sobre o público, é uma falácia que tem muita força. Se vocês vão debater ou falar com alguém que faz isso com frequência, eu recomendo evitar o engajamento de debates,
nos assuntos mais delicados. Então, sei lá, algum de vocês queira ser vereador e vai debater contra outro que faz isso, talvez vocês queiram dirigir a palavra contra ele em assuntos que não sejam tão relevantes para a campanha de vocês e deixar com debatedores mais sérios os assuntos importantes. E por último, a questão da falsa equivalência é aquela questão de que tu tem um elemento A e um elemento B. Os dois compartilham de uma característica específica, ou um grupo mínimo de características, e tu coloca eles como iguais. Vou dar um exemplo. Questão do nazismo e socialismo. As pessoas dizem, ok, o nazismo tem toda essa questão de autoritarismo, o socialismo teve os gulags, então, por os dois serem totalitários, eles são a mesma coisa. Então, o nazismo ele é de esquerda. Essa é a lógica que é feita. Mas qual é a questão? A pessoa é como se fosse um cherry picking. A pessoa ignora que existam elementos que são discrepantes no grupo. Então, tudo bem. O grupo pode conter o elemento autoritarismo, mas eles podem divergir em coisas muito importantes para a teoria política deles. Por exemplo, a questão da luta de classes. O Marx iria dizer que a luta de classes é um motor para que a sociedade evolua. E o nazismo iria dizer que tem que acabar com a luta de classes para poder ter progresso. Então, são coisas extremamente antagônicas que, sabendo simplesmente dessa uma questão, já seria suficiente para dizer que o nazismo é diferente do marxismo. Então, nisso, outra forma boa de conseguir evitar é explicitar quais são os elementos divergentes, ou mutuamente excludentes entre eles. Aqueles que um não pode existir junto com o outro. É a melhor forma, então, é a pesquisa para salvar esse tipo de falácia. Vamos para o próximo? Eu vou para o próximo, tá? Essas são mais comuns no mundo dos debates antigos, mas que vocês vão ver também durante a vida. A falácia do falso escocês, ela é basicamente quando tu tenta desmerecer um exemplo ou desmerecer uma ideia fundamental com base na exceção. E por que ela tem o nome de falso escocês? Ela foi fundamentada porque uma pessoa uma vez disse que todo escocês ele bebe uísque. Aí alguém disse, não, mas o meu tio é escocês e não bebe uísque. Aí o cara disse, mas o teu tio então não é um escocês de verdade. O escocês de verdade bebe uísque. Essa é a falácia, e por que ela é falaciosa? Tu parte de um princípio ou de uma premissa errada de que todos os membros de um grupo têm que ter uma característica igual. Então, todos os membros do GDO têm que utilizar falácias no debate. Mas o Fischer não usa falácias no debate. Mas o Fischer não é membro do GDO. Eu inverti tudo nesse argumento, é o contrário. Mas tudo bem. Sempre que uma pessoa tenta colocar isso, quando é que ocorre a falácia? Pode até ser verdade. Eu posso até anunciar que é uma falsa exceção. No caso, sei lá, o teu tio é uma exceção. Quase nenhum escocês não bebe uísque. Mas qual é importante? A pessoa tem que fundamentar. Assim como em qualquer debate que nós fazemos, qualquer afirmação tem que ter uma análise. Qualquer afirmação tem que ter uma explicação. Não basta simplesmente dizer que a União Soviética não se aplica a um exemplo de por que o socialismo não daria certo, porque ela não era o verdadeiro socialismo. O verdadeiro socialismo é outro. Esse tipo de argumentação, simplesmente assim, não pode ser aceito no debate. Agora, se tu vai mostrar por que a União Soviética não se aplica no conceito do socialismo, tu vai ter que fazer toda uma análise para demonstrar isso. Então, a melhor forma de evitar esse tipo de falácia quando alguém faz ela contra vocês é exigir uma análise do porquê. Por que o socialismo não é igual? Por que a União Soviética não é um regime socialista? Vocês pedem uma explicação para a pessoa e ela tem que fundamentar aquilo. Aí vocês vão ter elementos para refutar. Porque senão vocês só poderiam chegar na frente e dizer, isso é uma falácia do falso escocês. E o cara que está ouvindo ali, daí o que tem a ver com isso? Ele acabou de mostrar que o socialismo não tem nada a ver com a União Soviética. Então, a melhor forma é vocês saberem exatamente o raciocínio das pessoas para poder atacar o raciocínio. O próximo, nós vamos falar sobre o argumento ao lucro. E o argumento ao lucro, ele é basicamente uma questão de métrica. Então, sempre que uma pessoa diz um argumento e fala sobre os efeitos econômicos daquele argumento, vocês têm que se perguntar o quão importantes são esses efeitos econômicos. Porque, ok. Isso. Ele está vivo? Ok. Enquanto o Maurício vai ajustando aí, tentaram destruir meu telefone agora. Até me perdi aqui, argumento ao lucro. Vocês têm que se perguntar o quão importante é o lucro para o debate que vocês estão tendo. Então, se vocês vão fazer um debate sobre o aborto, talvez um argumento de por que daria mais lucro para o Estado liberar o aborto não seja tão relevante. Agora,
se for uma questão moral, ela pode ter muito mais força no debate sobre aborto do que no lucro. Então, sempre que alguém tentar justificar o argumento dele como superior por causa de uma questão financeira, vocês podem refutar esse argumento se ele for falacioso, demonstrando por que o lucro não é tão importante quanto outros fatores. Então, ok, pode alguém, numa situação hipotética, pode dizer, ok, o teu argumento sobre aborto, o aborto é imoral, mas não importa se ele é moral ou é imoral. O que importa é quanto de imposto nós vamos conseguir com o aborto. Isso é uma falácia porque a pessoa não afirma como que a economia é superior a outros fatores. Então, sempre tem que afirmar a questão da métrica. A inversão do ônus da prova, vocês devem saber o que é. É sempre quando eu afirmo alguma coisa, mas jogo a responsabilidade de provar que ela está errada para o outro lado. Ou afirmo que uma coisa está errada, mas jogo a responsabilidade para o outro lado de mostrar que ela está certa. Nos debates, isso acontece muito quando uma pessoa joga a burden para outra equipe, sem fundamentar sua burden. Mas antes de entrar nisso, eu vou falar sobre um exemplo muito mais simples, para todo mundo entender bem o que é uma inversão de ônus da prova. Debates sobre a existência de Deus. Tanto um lado quanto o outro. Se alguém diz, Deus existe porque vocês não conseguem provar que ele não existe, ou se alguém diz, Deus não existe porque vocês não conseguem provar que ele existe. Qualquer afirmação, tanto se Deus existe quanto Deus não existe, elas devem ser fundamentadas. Se vocês exigirem que o outro lado prove a sua veracidade ou inveracidade para fundamentar o seu, vocês estarão incorrendo no ônus da prova. Então, um debate competitivo no modelo parlamentarista britânico, vocês vão pegar uma ideia, vocês vão defender, ok, a gente deveria cobrar mensalidade nos colégios públicos e vocês têm o dever de mostrar como que seria economicamente melhor não fazer isso. Vocês vão estar correndo uma falácia de inversão do ônus da prova, porque é o dever de vocês fundamentar toda a afirmação que vocês afirmam. A afirmação, ela não deve depender da refutação do outro, ou do outro mostrar que eu estou errado, porque isso seria a partir do princípio que eu estou certo. E não podemos partir do princípio nem que uma pessoa está certa, nem de que uma pessoa está errada. Isso é um julgamento que só pode ser feito depois de terminar a análise argumentativa da pessoa. Então vocês podem se rebater dessa falácia de uma forma muito mais forte, é realmente mostrando que eles estão errados e fazendo argumentação, mas explicitar que era o dever deles fazer uma afirmação, porque vocês não teriam como refutar uma coisa que eles não falaram. Porque uma pessoa pode tanto afirmar que Deus existe por uma questão dele ser o motor inicial, ou por ele ser uma questão bíblica. Mas se eu não sei de que forma ele está analisando isso, eu não posso refutar o argumento, porque não existe um argumento em primeiro lugar, existe só um pressuposto. A questão da causa complexa, ela acontece seguidamente nos debates. Depois que vocês virem isso, vocês vão com certeza lembrar de uma, duas ou três situações em que alguém já fez isso. Como é que ela acontece? Imaginem que vocês têm um barco, e agora eu vou detonar na analogia do barco. Imaginem que vocês têm um barco, e vocês estão dirigindo, e o barco afunda. Só que estava tocando Led Zeppelin naquela hora, e alguém vai chegar com o argumento, vejam bem, ele conseguiu bater o barco porque estava ouvindo a música do Led Zeppelin. Se não fosse o Led Zeppelin, ele não teria batido. Qual é a questão? Essa pessoa pode ter ignorado, estava tendo um furacão, um tsunami, e o motorista ainda... Motorista? Agora não sei. Quem estava cuidando de movimentar o barco estava bêbado, inclusive. Então, uma causa muito mais complexa do que simplesmente estar ouvindo Led Zeppelin, que causou aquele resultado. É muito semelhante ao cherry picking também. Tu seleciona apenas uma causa, mas ignora outros fatores mais importantes. Mas qual é o problema? A causa complexa não é uma seleção de argumentos ou uma seleção de fatos. Elas são uma seleção de eventos que levam a uma consequência. Então, A, B, C e D juntos têm um nexo causal para causar C. Talvez, individualmente, cada uma dessas partes não teria o efeito necessário, mas, porque é uma causa mais complexa do que simplesmente ouvir Led Zeppelin, vocês têm que analisar o caso todo. Então, novamente, a melhor forma de evitar essa falácia, quem se arrisca? Fazer ela antes. Fazer o quê? Fazer ela antes dos outros. Faz ela antes dos outros. Fazer ela antes dos outros. É uma ótima ideia, mas não. Alguém tem outra ideia? Ninguém lembra da cherry picking? Estuda bastante. Estuda bastante. Boa. Eu ia falar isso também, né? Isso. Vocês têm que saber quais são as causas. Ah, entendi. Falar antes a falácia. Não, falar antes as outras coisas.
vocês vão basicamente ver quais são os outros elementos, vocês vão estudar quais são os elementos envolvidos para poder explicitar que não é uma causa específica que levou a um resultado X, mas sim um conjunto de outros eventos. E por fim, a falácia do Nirvana. A falácia do Nirvana é quando tu exige uma proposta perfeita. Isso acontece muito no debate sobre drogas, sobre armas, que uma pessoa diz: vamos fazer uma proposta para conscientização contra o uso de drogas. E alguém chega e diz: não devemos fazer isso, porque as pessoas vão continuar usando drogas. A proposta de vocês não vai resolver o problema das drogas. Ou a questão das armas: vamos liberar as armas porque daí as pessoas vão poder se defender. E alguém diz: não devemos liberar as armas porque isso não vai resolver a questão da segurança pública. A questão é, a falácia do Nirvana é quando tu exige que a proposta seja perfeita, seja utópica. Quando a proposta normalmente ela visa a mitigar um problema. Entendem? Então eu tenho uma proposta, ela pode não ser a mais perfeita, mas ela tem uma ideia de reduzir algum problema que eu identifico. Se eu só acuso ela de não ser perfeita, eu estou incorrendo na falácia do Nirvana. Então, a melhor forma de vocês evitarem serem atingidos por essa falácia é fazer exatamente o que eu fiz aqui. Vocês vão pegar e vão dizer que a proposta de vocês pode não ser perfeita, mas ela vai ter efeitos para mitigar o problema. Aí vocês listem quais são, de que forma essa proposta vai mitigar. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida nessa parte ainda? Ninguém tem dúvidas? Então vamos para o próximo. Agora eu vou trazer 3 falácias que eu acho bem interessantes. Essa acho que ela não é muito conhecida, mas ela tem muito efeito quando a gente trata de definição. Quem aqui entende de mitologia nórdica? Umas 5 pessoas? Ok. Vocês sabem como Thor conseguiu o martelo dele? Mjolnir? Então talvez você já conheça esse mito. Basicamente, eu vou cancelar muitas partes do mito e vou direto ao ponto. Loki fez uma aposta com os anões e basicamente disse: se vocês vencerem um torneio para mostrar quem leva o maior presente para os deuses, vocês podem levar minha cabeça. Foi o que o Loki disse. E no fim, Loki perdeu a aposta. O Trickster, deus das atrapalhadas, da discórdia, perdeu uma aposta. Aí os anões foram lá até a cabeça dele. Eu vou ler aqui uma parte para vocês do livro do Neil Gaiman sobre mitologia nórdica, sobre o que aconteceu nessa parte. Ele disse, ele concordou: ok, eu perdi a aposta. Você pode cortar a minha cabeça, é lógico, mas eu vou apelar para o poderoso Odin dizendo o seguinte: se você cortar qualquer parte do meu pescoço, estará violando os termos do acordo, que prometia a minha cabeça a você, apenas a minha cabeça, e não o pescoço. E ele disse assim: se as pessoas refletissem mais sobre a exatidão de suas palavras, não ousariam enfrentar o Loki, o deus Trickster, blá blá blá. Como é que eles resolveram o problema dessa falácia? No mito, eles costuraram a boca do Loki, porque ele estava sacaneando todo mundo. Mas na vida real, vocês devem buscar uma definição justa que todos concordam. Então, nesse exemplo, ok, eu não sei onde é que termina o pescoço, onde é que começa a cabeça, então nunca podia chegar no momento para concluir onde cortar e para o Loki perder a cabeça. Mas no debate, por exemplo, sobre o aborto, as pessoas normalmente não concordam onde começa a vida. Num debate sobre a existência de Deus, as pessoas não concordam quanto à essência de Deus. Se Deus é o motor inicial que fez o Big Bang, ou se Deus é a entidade que tu pode falar com ela, que está na Bíblia e etc. Então, muitas vezes um problema de definição impede o debate. Essa falácia ocorre quando uma pessoa utiliza do jogo de palavras para impedir que alguém consiga argumentar sobre o que eu falo. Então, se eu dou um exemplo que o Deus é o criador do universo, e alguém faz toda uma linha argumentativa falando por que isso está errado de acordo com a Bíblia, eu posso chegar no meu discurso e dizer, não, porque eu não estou me referindo a Deus no sentido bíblico, eu estou definindo ele no sentido de criador do universo, e o contrário igualmente. Se alguém mostrar que Deus não pode ser a causa do Big Bang, eu posso dizer que eu estou tratando do Deus bíblico. Então é muito importante, para evitar essa falácia, sempre que alguém falar um termo que pode complicar o debate, que pode ser ambíguo, ou que possa ter várias interpretações, vocês parem naquele momento e digam, o que tu quer dizer com isso? Está definido o feto a partir do momento que ele é vivo? Quando que começa a vida? É a primeira parte que tem que ser debatida. Enquanto não houver um acordo de definição, então pelo menos buscar a definição mais justa para os dois lados, mas enquanto não houver um acordo,
não tem como proceder um debate. Por isso que a definição nos debates competitivos acaba sendo muito importante. Ela tem que evitar que ocorra esse tipo de falácia ao longo do debate. Próximo. Post hoc ergo propter hoc. Esse nome em latim bizarro que todo mundo se embola para falar é basicamente uma falsa causa e consequência. Essa falácia ocorre quando? Quando uma pessoa pega dois eventos cronologicamente ligados. Então, primeiro acontece A, depois acontece B, depois acontece C, e tenta dizer que um é a causa do outro, só por eles estarem cronologicamente ligados. Então, um grande exemplo que vocês devem ler em boa parte dos artigos sobre falácias é o argumento dos piratas, que basicamente relaciona o fato de não ter mais piratas no mundo com o fato de ter aquecimento global. Não é porque sumiram os piratas no mundo, pelo menos piratas tipo Piratas do Caribe, que ainda existem piratas, mas não é porque eles diminuíram que o aquecimento global aumentou. Apesar de cronologicamente eles estarem separados, eles não estão ligados por um nexo de causalidade. Então, sempre que alguém vier com uma falácia desse tipo e você souber que dois elementos, por mais que eles estejam ligados cronologicamente, não haja um nexo de causa e consequência entre eles, vocês precisam perguntar qual é o nexo entre eles. Tipo, ok, tá certo que os piratas vieram antes do aquecimento global, mas o que os piratas têm a ver com isso? Muito provavelmente vocês já aconteceram um debate assim. Debates políticos isso acontece sempre. A gente estava no Brasil perfeita harmonia, estava tudo bem entre as 4 nações, aí a nação do povo atacou. Aí chegou o PT e começou a ter uma crise. Não é porque o PT entrou para o governo que por causa disso gerou uma crise. Tanto que nós sabemos que tem todo um aspecto global envolvendo isso, da política envolvendo outros países e tudo, que causou uma crise no Brasil. Mas não foi o fato de a Dilma ter assumido que necessariamente causou isso. Quando uma pessoa afirma isso, se ela fundamentar e mostrar como uma coisa tem a ver, aí nós estamos falando de um argumento. Nós podemos refutar esse argumento. Mas quando uma pessoa simplesmente coloca, isso aconteceu antes disso, portanto, isso é a causa daquilo, ela vai estar incorrendo numa falácia. O último slide, então, antes da nossa dinâmica. Espantalho. E essa falácia todo mundo gosta, isso aí. Como é que funciona o espantalho, pessoal? O espantalho é quando eu pego um argumento X, simplifico esse argumento para um argumento Y e refuto o argumento Y. Vou até repetir, para que não haja dúvidas. Eu pego o argumento X, simplifico ele para o argumento Y e refuto o argumento Y. A ideia é basicamente essa. O que é um espantalho, afinal? Espantalho é um boneco de palha que fica parado numa plantação. Se eu for brigar com um boneco de palha, eu provavelmente vou derrubar ele em pouco tempo. Mas se eu for brigar com um ser humano mais complexo, que pode revidar os meus ataques, eu vou ter muito mais dificuldade. Então é por isso que nós chamamos de falácia do espantalho. Ela pega um organismo complexo, que seria um ser humano, um argumento bem feito, simplifica ele com um boneco de palha e destrói o boneco de palha com maior facilidade do mundo. Não deixa de ser uma distorção do argumento da pessoa. Então, como que vocês evitam esse tipo de falácia? Simplesmente, vocês digam, não foi isso que eu argumentei, você está refutando uma coisa que eu nunca falei. Então, se eu dou um argumento dizendo por que nós temos que flexibilizar a lei sobre as drogas, devemos flexibilizar a lei de drogas. Aí chega uma pessoa e diz, não, porque se nós liberarmos todo tipo de droga para todo tipo de pessoa, vai virar o caos no mundo todo. Aí tu volta, não, eu nunca falei em liberar em qualquer caso para todo mundo. Eu estou falando em simplificar um pouco a lei de drogas para ser mais acessível para as pessoas. Ou, de outra forma, podemos pensar leis trabalhistas. Eu dou um argumento dizendo por que é bom reduzir um pouco as leis trabalhistas. E alguém diz, mas eu vou mostrar como que é horrível tirar todos os direitos do trabalhador. E se tirar os direitos do trabalhador, vai ser um caos social. Aí chega a pessoa e diz, não, eu nunca falei em tirar todos os direitos. O que eu falei foi em reduzir. Então, assim como na falácia da aposta de Locke, é muito importante a seleção de palavras que alguém usa. Se alguém disse que vai liberar todas as drogas, aí sim é um argumento que vocês podem bater nesse sentido. Mas se alguém disse flexibilizar, talvez seja importante pedir uma definição do que seria essa flexibilização. Até que ponto vocês estão fazendo isso? O espantalho pode acontecer das mais diversas formas, pode se unir com diversas falácias, mas a ideia fundamental é essa. Vocês dão um argumento complexo,
a pessoa simplifica e bate o mais fácil. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Ninguém tem dúvidas sobre falácias? Então eu posso apostar que todo mundo vai chegar e vai... Tá, Maria, vai. Eu tenho uma dúvida sobre o juramento. Se tu pediu pra todo mundo jurar, quer dizer que tu também vai parar de usar. Tu tá pressupondo que eu uso. Isso é um problema. Tu precisa provar que eu uso falácia antes de falar isso daí. Vai parar de usar. Isso é uma falácia, Maria. Isso é uma falácia. O que me lembra, só para finalizar, existe uma falácia muito comum que é o apelo à falácia. Exato. Eu dou uma falácia num debate e chega uma pessoa e diz: o Fischer usou uma falácia aqui. Só que não diz qual é a falácia, onde foi o erro lógico, como que ela não procede. A pessoa só afirma que é uma falácia. Então, por mais que o Fischer, que nunca fez isso, mas por mais que o Fischer faça uma falácia, não basta que vocês digam, é uma falácia. Toda a ideia do módulo foi para orientar vocês para essa parte. Sempre que vocês quiserem vencer uma falácia, não basta dizer que é uma falácia, porque as pessoas estão cagando se é uma falácia ou se não é. O que importa para o grande público, tá, a justificação do debate sim, mas o grande público está cagando para uma falácia. Então vocês têm que dizer onde está o erro lógico e como que a lógica dessa pessoa não procede. De módulo, terminamos o conteúdo, mas agora vamos ter uma dinâmica com vocês e eu preciso de 6 pessoas aqui. 3 guris e 3 guris. Vamos lá. Sexista. Voluntariamente ou eu vou escolher o lugar de vocês. Vai Maria, vai Benica, vai Antônia, vai Thomas, vai Aline. 1, 2, 3, 4, 5. Fabris, vem Fabris. Tá 3, 3? Ok. Antônia vem pra cá. Então vem pra cá. Fabris vai pra lá, Maria vem pra cá. Vai pra lá. Tá, ok, tudo bem. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Vai ser um torneio, na verdade. Aqui nós temos a equipe. Qual a equipe que vocês querem que seja essa? A equipe nós. A equipe é de homem. Equipe é de homem. Boa. E essa aqui é a equipe? Não, esse comentário já é a dupla. Pode ser. Equipe boi. Equipe boi, ok. Equipe boi vai para a equipe é de homem. É verdade. Puta merda. Tá, vocês são Nirvana. Nirvana. Se cobrarem direitos autorais da banda de rock. Tá, a Maria insistiu que eu vou permitir. Como é que funciona? Vocês vão chegar aqui na frente e cada uma vai dizer uma falácia que eu pedi. Então, se eu pedir para vocês me dizerem um ad hominem, as duas vão fazer um ad hominem. E por contraste, nós vamos decidir quem venceu e quem perdeu. Quem é mais Tá? Quem fizer a melhor falácia. Primeiro é quem fizer a maior falácia. Se não lembrar, tu vai perder. Vamos lá então. Atenção. A primeira falácia vai ser falácia de composição. Ou seja, que o elemento do todo é semelhante que o das partes. Ou o contrário, que o das partes vai chegar no todo. Lembrem da questão da molécula de água. O hidrogênio e o oxigênio são combustíveis e a água usada para apagar incêndios. Vocês têm 15 segundos. Pode ser. Essa falácia tá bem já, né? 14, 13, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, Aline. Você. Vamos ver a falácia da equipe ad hominem. Fischer é falacioso, logo o Bolonha inteiro é falaciosa. Ok. Vamos ver. Ainda não vamos falar. Eu acho que é errado de chamar falacioso. Pode estar, pode estar. Não, mas não vai ser classificado. Essa lixeira é fedida. Logo, todas as lixeiras do mundo são fedidas. Vocês acham que tá certo? Spoiler! Nenhuma das duas está certa. Elas fizeram uma generalização indevida. Isso é um outro tipo de falácia. Porque, sabe, se o Fischer é falacioso, então toda a Bolonha é falaciosa.
E a Aline falou que se uma lixeira é falaciosa, logo todas as lixeiras não são. Isso são cheirosa, enfim. Isso é uma generalização indevida ou uma projeção indevida. Uma falácia de composição ou de divisão seria pegar, por exemplo, que os professores da URGS são bons, logo um professor específico é bom. Isso não quer dizer, porque os professores da URGS são bons no geral, não é porque todos eles vão ser. É que é o contrário. A falácia de você estaria correta se vocês pegassem todos os professores da URGS são bons, logo o corpo docente da URGS está bom. Vocês tinham que pegar todos, mas unicamente a Bolonha e dizer que a Bolonha é uma equipe. Entende? Era assim, né? Se o Fischer não passou logo, não tem como saber. Pode ser um tipo de falácia, mas não é o caso de composição e divisão. Não é composição e divisão. Então, no momento as equipes estão empatadas no 0-0. O próximo vai ser uma falácia de inversão do ônus da prova. 15 segundos. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Belinca e Antônia. Agora vai começar pela Nirvana. Inversão do ônus da prova. O Partido Democratas tem a melhor política econômica do país. Você tem que me provar por que ela não é a melhor política econômica. Com todos os dados específicos, todos os autores, em... qual que você Fala, Antônia. A nossa é simples, não precisa de tudo isso. Precisa sim. A Maria não é boa lixo e vocês têm que provar isso pra nós. Então vamos para o voto por contraste. Quem acha que venceu a equipe Nirvana? Quem acha que venceu a equipe Adjomem? Por contraste, venceu a equipe Adjomem. Agora, rodada final. Oi? Isso tu tá pedindo mais? Agora final, entre o Fábio e o Thomas. Vocês vão me trazer uma falácia de... Vamos pensar numa boa. Vai, Fábio. Argumentum ad populum. Apelo às pessoas. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos à grande final. Venha, Fábio. Thomas. Ad populum. Não é pós-rock, Vamos lá, vamos lá. Marmelada. Se a maior parte da população acredita que a democracia está correta, então ela está correta. Boa. Eu posso comentar os votos? Vamos lá. Se você só inteira achar que a minha classe ganhou, então a minha classe ganhou. Boa. Quem acha então que venceu a equipe Nirvana? Quem acha que venceu a Adjomem? Pois é, então, o veredito é do povo. Terminamos com um empate! Empate! Vocês querem mais um? Então, uma última. Uma última. Vocês vão fazer um Adjomem ao Fischer. Vamos lá. Odeio. 10, 9, 8, 7, 6, 3. Pode falar. Terminou, Pedro fez a contagem. Vamos lá, a equipe Adjomem vai fazer o Adjomem. Não, agora nunca. Olha pra câmera.
Ok, pode ser. Vamos ver então, Melica. Meu filho. Não, eu quero ver. Você quer ver? Nós estamos vivendo em uma sociedade cristã e o Fischer não é cristão. Aliás, ele é nórdico, de algo que nem sequer existe. A população não concorda e você ainda fala errado dessa forma. Da nada do que você fala pode ser acreditado como verdade, porque somente Deus é verdadeiro. Quem acha que vencer a equipe Adjumping? Quem acha que vencer a equipe Nirvana? Então temos os primeiros campeões do torneio de falácias do GDO. Todos estão liberados para o encontro de casas. Alô?